Boa noite, meu amado irmão. Boa noite, minha irmã. Estamos, pela graça de Cristo, iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus aqui, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nós lemos assim: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Que coisa maravilhosa, meu querido irmão, saber que Deus nos conduz em triunfo. Vivemos um momento, um período em que há reclamações, dificuldades em todos os lugares. Pessoas descontentes, pessoas às vezes até revoltadas, mas nós, o povo de Deus, temos motivo de dizer em confiança que Ele está nos trazendo, nos conduzindo em triunfo nesses momentos difíceis da vida. Por isso, este culto é mais do que tudo uma manifestação de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, pela nossa salvação em Cristo, pelas vitórias alcançadas, pelos momentos em que Ele nos ajuda a passar, segurando firme a nossa mão. Seja bem-vindo. Fique aqui conosco até o final, pois seremos abençoados pela mensagem, pelos cânticos, pelas leituras bíblicas e pelas orações. É o culto de gratidão ao nosso Deus que eu e você estamos prestando ao nosso Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, Deus eterno, Pai querido, Senhor da glória, nesse momento, Senhor, nos colocamos como igreja tua, nos teus pés, Senhor, para te render louvores, adoração ao teu santo nome, porque tu és digno, Senhor. Ninguém é tão maravilhoso, tão perfeito e tão santo como tu, Senhor. Só a ti devemos nossa adoração. E nesse momento, Senhor, nesse culto que estamos realizando para ti, Senhor, queremos te adorar, queremos reconhecer toda a tua grandeza, toda a tua glória, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, que está sobre nós, tão necessária, Senhor, para a nossa subsistência, porque a cada dia tu renovas a tua misericórdia e nos dá, Senhor, esperança, nos dá vida, Senhor, porque de ti provém a vida. Te louvamos, Senhor, porque tu és Deus eterno, Senhor. Tu não muda de ideia, não troca de pensamento, mas tu és fiel, tu és sempre Deus permanente naquilo que promete, naquilo que tu nos ensina, na tua palavra. Te louvamos por isso, Senhor, porque tu és Deus fiel, Deus provedor. Amém. Deus que cuida, Senhor, de cada um de nós, que tem mostrado, Senhor, dia a dia sua bondade conosco, Senhor. Reconhecemos isso na tua presença. Queremos, Senhor, bendizer o teu nome, queremos a cada dia, Senhor, reconhecer as tuas bênçãos que são derramadas copiosamente sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, como somos gratos a ti e como nós queremos render louvor a ti, Senhor, porque tu nos deste o teu Filho, Senhor, presente maravilhoso para que nós pudéssemos ter vida em abundância, vida eterna. Oh, Deus, como tu és generoso, tu és bom, Senhor, que fizeste isso por nós, mesmo nós sendo assim como somos, pecadores, Senhor, ingratos. Tu vieste, Senhor, aqui ao nosso encontro, nos dar essa maravilhosa graça de nos aceitar na tua família, aceitar como filhos teus, Senhor, nos dando, Senhor, o poder de viver uma vida nova, nos dando, Senhor, do teu Santo Espírito para que contemplemos as maravilhas da tua lei, da tua vontade, do teu querer
que é tão maravilhoso, Senhor. Muito obrigado por tudo. Queremos, Senhor, nesse momento, te pedir que Tu estejas, Senhor, conduzindo todo o tempo de louvor, de adoração que estamos oferecendo a Ti. Sabemos que nem mesmo orar sabemos como precisamos, Senhor, mas Tu intercedes por nós, Senhor, através do Teu Santo Espírito, trazendo, Senhor, aquilo que Tu desejas ao Teu altar, Senhor, aquilo que Tu sabes que é o melhor para cada um de nós. E assim queremos pedir que Tu nos ajudes a cultuar a Ti em espírito e em verdade. Um culto que chegue à Tua presença, Senhor, como um aroma suave, como um perfume agradável, como algo que te faça alegria, que traga alegria ao Teu coração. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos 18, versículo 1 e 2 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Convido os irmãos a estar louvando junto conosco essa canção e dizer para o Senhor que, Senhor, somente em Ti eu confio, em nada eu temerei, Senhor, porque eu sei que o Senhor estás comigo. Em qualquer lugar que você estiver, irmão, creia, o Senhor está com você. Ele cuida de Ti, Ele cuida de nós, Ele nos ama. Vamos louvar e adorar o nome desse Senhor tão maravilhoso, Pai amoroso, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos louvar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, nada
abençoe a igreja. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui em mais uma noite de adoração ao nosso Pai. E antes de estar adorando, eu quero deixar um versículo no Salmo 139, versículo 1 ao 5. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe as Suas mãos. E o versículo 23 diz: Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que nessa noite o Senhor possa sondar o teu coração, a tua mente, que Ele possa estar tocando verdadeiramente, transformando todas as coisas ruins, coisas boas, que você possa, mesmo mediante esse momento difícil que nós estamos vivendo, confiar que quem nos guarda, que quem nos cerca é Deus, e que para Ele nada é impossível. Que nessa noite Deus possa tocar em você. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus soberano sobre nossas vidas, porque o Senhor é grande, Senhor, conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, Senhor. Então, nós olhamos para Ti e vemos, Senhor, quão grande Tu és, Senhor. E da mesma forma, Senhor, o Senhor nos olha e vê a nossa pequenez, Senhor. Somos pequenos diante de Ti, Senhor. Mas nós temos um Deus também que, apesar de ser soberano, é um Deus perdoador, um Deus misericordioso, Senhor. E é por isso, Senhor, que nós conseguimos falar contigo, que nós conseguimos, Senhor, acertar algumas vezes. Nós queremos nos colocar, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor, para que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os momentos que nós não damos prioridade, Senhor, a Ti, a Tua presença em nossa vida. Ajusta, Senhor, os nossos caminhos, Senhor, para que nós possamos andar, Senhor, em novidades de vida, Senhor. Esteja conosco, Senhor, como o Senhor tem sempre estado, Senhor, nesse período que estamos vivendo de quarentena. Nós podemos sentir, Senhor, a Tua mão sobre nós, Senhor. E que nós possamos, Senhor, andar sempre assim. Nós pedimos perdão, Senhor, quando nos afastamos da Tua presença, Senhor. Que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de nós e nos traga, nos ajude a andarmos, Senhor, sempre contigo, Senhor. Amém. Fica, Pai, conosco durante esse culto, esteja falando ao nosso coração, Senhor, e que esteja também, Senhor, usando a cada um de nós, Senhor, abrindo nosso coração para que nós possamos aprender, Senhor, reter, Senhor, aquilo que é bom na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Gostaria de convidá-los para cantar com bastante alegria, cada um em suas casas, o hino 104 do Inário Novo Cântico. Mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre, em Deus.
Boa noite, igreja. Saúde os irmãos com a graça de nosso Deus, Pai. Vamos orar antes de iniciarmos a nossa mensagem, pedindo a Deus que esteja falando aos nossos corações, nos quebrantando, nos confrontando, nos exortando e nos consolando por meio da sua graça. Pai de amor, Deus bendito, louvamos o teu nome, Senhor, por podermos falar contigo nesse momento, Senhor, por termos sido alcançados, Senhor, pela tua graça, Senhor, termos sido alvo, Senhor, da tua salvação, Senhor, que é favor imerecido, Senhor, a nós, Pai. Nós não somos nada, Senhor, para merecermos, Senhor, não temos feito, Senhor, nada, Senhor, e não há nada que possamos fazer, Senhor, para merecer, Senhor, tamanha graça, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Então, nesse momento, Senhor, te louvamos, te bendizemos, Senhor, por sabermos que Tu és Deus, Senhor, que Tu estás no controle de todo o universo, Senhor, e por podermos reconhecer, Senhor, a Tua salvação, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Nesse momento, Pai, queremos pedir que Tu esteja mais uma vez falando aos nossos corações, Senhor, por meio da Tua palavra, Pai. Queremos pedir, Senhor, que Tu estejas, Senhor, nesse momento nos confortando, Senhor, nos exortando, nos confrontando, Pai, e nos moldando, Pai, para sermos conforme a Tua vontade, Pai, para vivermos as nossas vidas, Senhor, refletindo a Tua glória e a Tua majestade, Pai, pois para isso fomos criados, Senhor, para isso fomos chamados à existência, Senhor, para louvarmos e glorificarmos o Teu santo nome, Pai. Então te pedimos que Tu fales, Senhor, aos nossos corações nessa noite, Pai, que Tu esteja, Senhor, nos moldando, Senhor, nos confrontando, Pai, e nos conformando à Tua imagem, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus amado, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, para quem estava no Eco da quinta-feira, você já deve imaginar qual é o texto bíblico que nós vamos ler nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 17. O texto é bem longo, então eu gostaria de dividir ele em duas partes. O texto ele conta a história do desejo de Davi em construir o templo para Deus e a resposta de Deus de que Davi não construiria o templo e a posterior oração de gratidão a Davi pela bondade de Deus. Então eu gostaria de separar essa mensagem em dois momentos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer a leitura do desejo de Davi em construir o templo e a resposta de Deus a esse desejo. Em um segundo momento, nós vamos fazer a leitura do texto da oração de Davi. Bom, então primeiro nós vamos ler 1 Crônicas 17, de 1 a 15, e vamos falar um pouco sobre isso. O texto diz assim: Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes.
desde o dia em que mandei houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã falou a Davi. O texto que nós acabamos de ler, ele ocorre num contexto, num tempo onde as 12 tribos de Israel elas eram unidas seguindo a liderança de Davi. Era na época do reino unificado. O rei Davi ele tinha obtido diversas vitórias em guerras, tinha conquistado vários territórios, derrotado vários inimigos, e nesse momento o povo se encontrava em um período de paz. Lá no texto de 2 Samuel 7, que é o texto paralelo a ele, que conta exatamente a mesma história, a gente pode ver que o texto inicia falando que o povo de Israel se encontrava em um período de paz. Bom, porque eles tinham muitas vitórias em guerras, tinham tido diversas conquistas militares, o povo de Israel tinha prosperado muito. Eles não só tinham ampliado o seu território, mas agora eles tinham muitas riquezas. Na maioria das vezes que eles conquistavam o povo, que eles derrotavam os seus inimigos, eles levavam os espólios de guerra. E muitas vezes esses espólios eram o ouro que tinha na terra do inimigo. Então eles levavam todo o ouro da terra que eles conquistavam, levavam pedras preciosas, levavam ferro, bronze, prata, animais e tudo que eles tinham de valor, de riqueza. E no meio dessas muitas conquistas, então, Davi já tinha conquistado muita riqueza para o povo de Israel. O povo de Israel tinha se tornado um reino próspero. E nessas muitas conquistas, uma delas foi a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela foi uma das conquistas militares de Davi. Ela ficava numa montanha. Davi conquistou a cidade de Jerusalém, invadiu as muralhas, conquistou a cidade. E essa Jerusalém se tornou a capital, então, do povo judeu, do reino de Israel, capital de Judá. E assim, ela continua sendo a capital até os dias de hoje, aproximadamente 3.000 anos depois, Jerusalém continua sendo a capital de Israel. Mas antes do reinado de Saul e de Davi, o povo não tinha uma cidade fixa. Aqui a gente vê que Jerusalém se tornou a capital de Israel até os dias de hoje, por 3.000 anos aproximadamente. Só que antes disso eles não tinham cidade fixa para morar. Desde lá de trás de Adão e Eva, quando Adão e Eva receberam a promessa de que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, desde essa época que o povo de Deus era um povo nômade, que andava de cidade em cidade. A gente vê isso lá em Adão e Eva, que não tinham uma cidade, na época, mas a gente vê isso também passando por Abraão, que saiu da sua casa, da sua parentela e foi para uma terra que Deus ia mostrar para ele. E quando Deus mostrou essa terra para ele, Deus não mostrou essa terra para Abraão morar lá, mas ele mostrou a terra que ele daria aos seus descendentes. Então, ainda que ele vislumbrasse essa terra, Abraão ele foi um peregrino na sua vida, na terra das suas peregrinações. Ele não tinha uma terra e não tinha uma pátria. E aí a gente vai vendo, nem ele nem os seus filhos, Abraão, Isaac, Jacó, nenhum deles teve uma pátria, teve uma terra para morar perpetuamente junto com o seu povo. A gente vê que o povo de Deus foi escravizado no Egito, e lá então eles não tinham nem uma terra própria, eles estavam na terra dos outros do Egito. E mesmo depois que eles saíram do Egito,
eles passaram 40 anos andando de um lado para o outro no deserto. Então eles não tinham uma terra nesse período, ficavam andando no deserto e servindo a Deus. Nessa época em que eles estavam no deserto, Deus instituiu a forma de culto e de adoração a Deus, dando a Moisés as leis, e não só isso, ele ensinou como o povo prestaria culto a Deus. E ele deu para Moisés o projeto do tabernáculo, que seria o local onde seria colocada a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ou seja, seria o local onde Deus se faria presente no meio do seu povo e onde o povo prestaria culto de louvor e adoração a Deus. E Deus então passou o projeto de como seria realizada, como seria executada essa tenda, né, esse tabernáculo. E essa tenda ela era feita principalmente de panos, eram panos grossos, e ela era revestida de muitos utensílios de ouro, para mostrar a grandeza e a pureza de Deus. Então tinha muito ouro na tenda. Mas era uma tenda, ainda assim. E ela era feita de várias hastes, né, vários bastões, que permitiam que essa tenda fosse levada de um lado para o outro. Então, sempre que o povo saía no deserto de um lugar para o outro, algumas pessoas da tribo de Levi, algumas famílias, eram encarregadas de carregar essa tenda, de transportar essa tenda de um lugar para o outro. Então, durante todas as peregrinações do povo de Israel, durante todas as viagens, isso acontecia. Algumas famílias da tribo de Levi, que eram responsáveis pelo transporte da tenda, iam e transportavam a tenda e montavam ela no próximo lugar onde o povo ia ficar. Então era uma tenda. Agora, nessa época dos reis, e principalmente no período de Davi, o povo já tinha conquistado seu espaço. Eles não eram mais peregrinos. Eles tinham não apenas a terra deles, mas eles tinham conquistado. Eles tinham não apenas a terra prometida, eles já tinham conquistado tudo que havia sido prometido. Ainda tinham algumas outras vitórias posteriores, algumas outras conquistas posteriores, mas eles já tinham o seu próprio espaço. Deus tinha concedido para eles um terreno onde eles não mais ficariam andando de terra em terra. Agora eles eram um povo próspero. Eles eram um povo não apenas fixo, mas um povo rico. E toda essa grandeza, toda essa riqueza fez com que Davi morasse em uma casa de cedros, como a gente leu, que era um palácio feito com uma madeira nobre. O cedro era uma madeira muito nobre de qualidade. E aí, Davi, vendo toda essa riqueza e prosperidade que Deus tinha dado ao povo de Israel, e sabendo que agora eles eram um povo fixo, que não iam precisar mais se mudar de cidade em cidade, porque eles estavam protegidos na cidade de Jerusalém, o reino estava seguro, então Davi sentiu um desejo profundo no coração dele de exaltar o nome de Deus e de construir para Deus um templo glorioso, já que ele vivia num palácio que era belo, uma casa de cedros. Ele decidiu no coração dele construir um templo ainda mais glorioso para aquele Deus que havia resgatado o povo do Egito, que tinha cuidado particularmente do seu povo, que tinha levado eles para a terra que havia prometido, que manava leite e mel, e que agora tinha dado para eles um período de paz e de descanso. E a gente sabe que Davi ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que ele não pecou. A gente sabe, a gente lê na Bíblia o pecado de Batseba, e ainda que não houvesse aparecido na Bíblia esse pecado, assim como nós não vemos na vida de Daniel mencionado nenhum pecado na Bíblia, nós sabemos que ele era um homem de carne e osso também, pecador como nós. Mas a Bíblia se refere a Davi como um homem segundo o coração de Deus, dentre um dos motivos porque Davi ele tinha uma vida de profundo arrependimento quando confrontado, e ele vivia a vida dele com um desejo profundo de louvar e engrandecer a Deus por quem ele era, reconhecendo e louvando a Deus em todas as coisas. E aqui é o que estava acontecendo. Davi estava em paz, ele já tinha tido várias conquistas militares para o povo de Israel,
E o texto de 2 Samuel 7 mostra que ele estava em paz com os seus inimigos, não tinha nenhuma guerra ocorrendo no momento, ele estava desfrutando de uma vida em paz no seu castelo. E aí ele, vendo toda a bondade de Deus, reconhecendo todo o cuidado que Deus tinha com o seu povo, ele quis então demonstrar toda essa gratidão, construindo um templo que refletisse toda a majestade e glória desse Deus que criou o povo dele, cuidou por todo esse tempo e que estava continuamente abençoando esse povo. Que expressão de gratidão Davi poderia pensar melhor do que essa, de pegar toda essa fartura de riqueza que eles tinham sido abençoados por Deus e usar isso para construir um templo que demonstrasse toda a grandeza de glória, todo o poder, toda a majestade desse Deus. Mas apesar desse desejo sincero e genuíno do coração de Davi, a gente pode aprender algumas histórias e lições importantes para a nossa vida aqui. A primeira delas é que pessoas santas, elas tomam decisões erradas pelo coração delas, ainda que nessas decisões elas estejam pensando na glória de Deus. Davi, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Natã, ele era o conselheiro do rei, um dos conselheiros mais achegados do rei, e ele era um profeta de Deus. Muita gente não lembra de Natã nesse texto, porque ele é mais conhecido quando nós vemos Natã, indo confrontar Davi, quando Davi peca com Batseba. Além desses dois textos, ele aparece também exortando Davi quanto à coroação de Salomão. E eles dois eram homens de Deus, então. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, e Natã era um profeta de Deus que nós vemos atuando na Bíblia, confrontando Davi do seu pecado, e sendo usado por Deus mais uma vez nesse texto. Ainda assim, logo no início do texto, a gente vê que quando o rei falou para Natã do desejo do coração dele de construir um templo glorioso para Deus, Natã vai e fala: faz conforme tudo que está no seu coração, porque Deus está contigo. Natã também reconheceu ali que Deus era com Davi, que Davi era uma pessoa abençoada. E então Natã também concordou com essa vontade que parecia sincera, parecia glorificar a Deus, parecia realmente exaltar o nome do Senhor, mostrar sua grandeza, sua majestade, seu poder, mostrar como o povo era abençoado, mas essa não era a vontade de Deus. E ainda que essas pessoas fossem pessoas santas e tivessem o desejo real de glorificar a Deus, esse desejo não era da vontade de Deus. E isso a gente precisa aprender nas nossas vidas. Muitas vezes a gente toma uma decisão motivada pelo desejo profundo e muitas vezes sincero até mesmo de louvarmos a Deus com as nossas atitudes. Isso não apenas na igreja, muitas vezes no nosso trabalho nós queremos tomar uma decisão correta, muitas vezes nós temos um plano no nosso coração para fazermos alguma coisa, e seja ela na igreja, seja ela no nosso trabalho, seja ela na nossa vida, na nossa família, por vezes nós pensamos que com esse plano nós estaríamos glorificando a Deus. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que o coração do homem pode fazer planos, mas que a resposta certa vem do Senhor. Isso é certo na nossa vida, meus irmãos. Ainda que o nosso plano possa aparentemente glorificar a Deus, a resposta certa vem do Senhor, e é Ele que sabe como trazer glória e engrandecer o seu próprio nome. Davi achava que construir o templo era a melhor coisa que ele poderia fazer, mas Deus falou para ele ali que Deus nunca tinha requerido isso de ninguém antes dele, que Deus tinha sido Deus das peregrinações, que tinha ido com Moisés, com Josué, com cada um dos juízes por todas as suas peregrinações, e ele nunca tinha pedido um templo para nenhum desses grandes homens que existiram antes de Davi. Então, apesar da gente dizer que Davi estava tomando uma decisão errada porque Deus nunca tinha pedido nada de ninguém, quando a gente lê lá em 2 Crônicas 6,
Deus vai dizer que a atitude de Davi em querer construir um templo para ele era louvável, embora não fosse da vontade de Deus que Davi construísse o templo. E isso também acontece nas nossas vidas, meus irmãos. Algumas vezes nós temos algumas vontades, alguns desejos de glorificar a Deus, e esses desejos são genuínos e muitas vezes não são desejos pecaminosos, são desejos sinceros, mas não são a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente precisa aprender, assim como Davi e a Natã, a estarmos sensíveis à palavra de Deus, porque foi a palavra de Deus, através de Natã, que corrigiu os caminhos de Davi e de Natã para eles realmente agirem segundo a vontade de Deus. Então, que verdadeiramente, meus irmãos, os nossos planos, as nossas ideias, o que o nosso coração deseja, ainda que nós pensemos que seja para glorificar o nome de Deus, que isso verdadeiramente seja diariamente na nossa vida confrontado com a palavra dele e confrontado em oração, meus irmãos, para que nós sejamos pedindo para que a vontade de Deus seja feita acima de todas as coisas e acima da nossa própria vontade, porque ainda que pareça que a nossa vontade seja sincera, como nós vemos ser sincera a vontade de Davi, o coração do homem é enganoso. E muitas vezes o nosso coração nos prega peças, mesmo quando as nossas ideias e os nossos planos parecem ser louváveis, parecem ser puros e parecem ser sinceros. Que verdadeiramente possamos sempre buscar na palavra de Deus a resposta certa para os nossos planos e para as nossas vontades, sempre pedindo a Deus em oração para que Ele esteja abençoando e, acima de tudo, cumprindo a vontade dele nas nossas vidas. A gente vê também nesse texto que mesmo lideranças abençoadas tomam decisões que não estão nos propósitos divinos. Então, meus irmãos, a gente não está falando aqui nesse texto de qualquer pessoa. A gente está falando do rei Davi e está falando do profeta Natã, que eram claramente homens de Deus e, assim como falou Natã, eram pessoas que visivelmente Deus estava com eles. Ainda assim, meus irmãos, pessoas santas cometem erros, tomam decisões que não são a vontade de Deus. E nós, como servos de Deus, assim como elas, precisamos estar sempre orando pelos nossos líderes, pedindo para que eles estejam submissos à palavra de Deus, para que eles estejam atentos também às suas decisões erradas. E nós também precisamos ser misericordiosos para compreender que, assim como nós, eles também são pecadores, eles também são humanos, eles também são passíveis de erros. Então, meus irmãos, que estejamos orando pelas nossas lideranças, não apenas as lideranças do nosso país, mas principalmente a liderança do povo de Deus aqui, os nossos líderes, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, a nossa igreja, que verdadeiramente estejamos em intercessão constante pelos nossos líderes, que saibamos que eles também são pessoas de carne e osso e que estejamos orando para que eles estejam se submetendo à palavra de Deus, mas que também sejamos misericordiosos e saibamos exortá-los em amor caso eles estejam errados, que não tapemos os nossos ouvidos às suas palavras, achando que eles deveriam ser santos em todo o seu proceder. Eles deveriam, assim como nós deveríamos, mas eles são pecadores assim como nós. Então que estejamos sempre em oração pelos nossos líderes, para que eles sempre busquem cumprir a vontade de Deus de acordo com a sua palavra, e que eles sempre sejam submissos a ela. A segunda coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que os nossos planos e as nossas vidas, eles glorificam a Deus porque Ele é soberano. Nas nossas vidas, a gente quer construir templos também com o que Deus nos faz. A gente quer vencer guerras, derrotar inimigos, lutar pela nossa santificação. E a gente acha que lutando pela nossa santificação, nos tornando mais santos, é aí que nós vamos glorificar a Deus, porque quando eu luto, quando eu me torno mais santo, Deus é exaltado. Mas aqui nós vemos no texto que é a própria glória de Deus que opera em nós
tanto na nossa santificação, quanto nos templos construídos, nas guerras vencidas, nos inimigos derrotados. A gente vê na vida de Davi que nos versos 8 a 10, Deus lembra a ele que foi ele que tomou Davi da malhada e de trás das ovelhas para que ele fosse o príncipe sobre o meu povo de Israel. Deus vai dizer: eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Davi, meus irmãos, ele não foi grande, ele não foi o homem segundo o coração de Deus, ele não foi um homem de guerra, não ganhou batalhas porque ele era um grande conquistador, simplesmente porque ele era santo, porque ele se esforçava para ser santo. Ele não foi um grande rei por causa da sua capacidade de liderança. Ele foi santo porque o Espírito do Senhor estava com ele e fez todas essas coisas. Ele foi um grande rei porque Deus capacitou ele, Deus deu a ele esse espírito de liderança, Deus deu a vitória para ele em todas as suas lutas e em todas as suas batalhas. Foi Deus que fez isso por ele. E é Deus que faz isso em nós e nas nossas vidas. E se hoje nós estamos aqui, se hoje nós louvamos, se nós glorificamos a Deus por sua graça, e se a gente vai continuar a louvar a Ele no nosso futuro, isso tudo é bondade dele operando em nós, porque é Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar, meus irmãos. Foi ele que operou na vida de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus pela graça do mesmo Deus que transformou ele no homem segundo o seu coração. E nós, meus irmãos, não somos santos pelos nossos esforços. Nós somos santos pela graça e o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossos corações, porque assim como diz Paulo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero jaz à porta. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. E que nós não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Que nós não permitamos que a vida, as pessoas exaltem a nós como se nós fôssemos alguém, porque o que nós fazemos, aonde nós estamos, nós assim estamos pela graça de Deus que nos colocou ali para servirmos de instrumentos de bênçãos, assim como Davi foi colocado como rei sobre Israel para abençoar aquele povo, não apenas naquela época, como até os dias de hoje. E esse é o terceiro ponto que eu queria falar com vocês sobre essa oração, sobre essa palavra de Deus a Davi. Deus usou a Davi para nos abençoar até os dias de hoje. O texto fala que, embora fosse desejo de Davi construir uma casa para Deus, o Senhor disse para ele que, na verdade, o oposto ia acontecer. Ou seja, Deus daria uma casa para Davi. A palavra casa que é utilizada, ela tem uma ambiguidade, ela tem um duplo sentido. Ela tanto pode significar um templo, como era o que Davi queria fazer, como pode significar uma dinastia. Ou seja, Deus, enquanto Davi queria dar um templo para Deus, Deus disse para Davi que daria uma dinastia para Davi. Mais para frente a gente vai ver que não apenas uma dinastia, mas por meio de Davi, também da genealogia de Davi, por meio das gerações posteriores de Davi, da semente de Davi, viria também um templo, que seria o templo do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o alicerce e a pedra fundamental dele. Na promessa de Deus, ele mostrou para Davi um futuro próximo e um futuro distante, um futuro eterno. Não apenas distante, mas eterno para todo sempre. O Senhor revelou para Davi, ele disse para Davi que o descendente dele ia construir o templo. E que esse templo, esse reino, seria estabelecido para sempre. E que a casa
e o reino de Deus seriam confirmados por Deus e estabelecidos para sempre. E essa promessa ela foi cumprida simbolicamente em Salomão. Salomão foi filho direto de Davi e ele construiu um templo glorioso para Deus. E boa parte dessa riqueza tinha sido deixada por Davi. E nesse templo, então, o povo louvou a Deus por muitos anos, até que o povo fosse levado em cativeiro e esse templo tivesse sido saqueado e destruído. Mas a promessa de Deus, ela não fala somente sobre o presente. Quando Deus prometeu a Davi, ele disse que a descendência de Davi seria eterna e que o templo seria estabelecido para sempre. Teria então Deus mentido? Não, meus irmãos. Após esse cativeiro, a gente vê essa promessa do reinado eterno sendo reafirmado por diversas vezes na Bíblia. A gente vê o profeta Isaías, Jeremias, Zacarias, vários profetas continuaram apontando para essa promessa de que Deus restauraria o seu trono e o seu templo. A gente vê logo na volta a Jerusalém, quando o povo voltou de cativeiro, lá em Esdras e Neemias, o povo reconstruindo o templo para cultuarem e louvarem a Deus. Mas muitos profetas, depois disso, continuaram esperando o cumprimento da promessa do rei e do reinado eterno das gerações posteriores a Davi. Eles morreram sem ver o cumprimento da promessa. Eles viveram esperando essa salvação gloriosa que o nosso Deus enviaria ao seu povo. Mas hoje, meus irmãos, nós temos acesso a essa promessa que foi cumprida gloriosamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje ele não apenas é o nosso Rei eterno, mas ele é a pedra fundamental do tabernáculo celestial. E não apenas isso, ele é o próprio tabernáculo que foi construído em 3 dias, como ele afirma lá em João 2,9. E por meio da morte dele, ele não apenas é o tabernáculo por meio da sua morte e ressurreição, mas ele nos faz parte do seu templo para que nós também cultuemos e participemos do seu culto para todo sempre. Que nem diz lá em Efésios 2. Lá em Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, meus irmãos, hoje Deus não apenas é nosso Rei eterno, mas ele é a base sustentadora do tabernáculo de Deus. Ele é a base do nosso culto e nós fazemos parte desse tabernáculo por meio do nosso primogênito, do nosso Salvador, do nosso irmão mais velho Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome pela sua graça estendida em nossas vidas. E aí então, não apenas nós devemos agradecer, mas Davi também agradeceu em sua oração que vem logo a seguir. No versículo 16 em diante, o texto continua dizendo: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo teu coração fizeste toda essa grandeza, para tornar notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito.
Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias uma casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo esse bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. E agora, meus irmãos, sobre essa oração, eu queria destacar 2 pontos de aplicação para as nossas vidas que nós encontramos nessa oração de Davi. O primeiro deles é que o reconhecimento da graça de Deus leva o homem ao quebrantamento e ao agradecimento. Aqui estava um rei, a gente vê o rei Davi, que tinha muita riqueza e que quis construir nessa riqueza um nome para exaltar, um templo para exaltar o nome de Deus. E esse rei teve o pedido negado por Deus. Ao invés disso, não apenas ele foi lembrado por Deus de toda a bondade que ele recebeu de Deus na sua vida, lembrando que tudo que ele tinha, tudo que ele era, na verdade era a graça de um Deus amoroso agindo na vida dele, como ele foi deparado com uma bênção sem fim, que da geração dele todos os povos seriam perpetuamente abençoados, que a geração dele geraria reis para o povo de Israel para todo sempre, e que dela viria o reinado eterno para todas as nações. Como não transbordar diante dessa realidade em louvor a Deus? Imagina o rei Davi sendo confrontado com tão grande realidade de que as gerações deles abençoariam os povos para todo sempre. Como saber tudo que nós sabemos e tudo que Davi soube não agradecer a Deus? Assim como Davi agradeceu por todos esses benefícios, meus irmãos, nós também temos infinitos benefícios para louvar a Deus. Como não meditarmos na sua bondade? Como olharmos para esse texto, para a bondade que Deus fez a Davi e que fez a nós através de Davi, nos dando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não transbordarmos em louvor a Ele, por sabermos que por meio de Jesus Cristo nós vamos louvar a Deus por todo sempre, pelos séculos e séculos. Como não reconhecer, assim como Davi, a bondade de Deus no nosso tempo presente, que assim como Davi foi cuidado por Deus, tendo Deus tirado ele da malhada, tendo Deus dado vitória a ele sobre os seus inimigos, como nós também não reconheçamos, não temos como transbordar em louvor, reconhecendo a bondade de Deus sobre nossas vidas no tempo presente, reconhecendo não apenas a alegria que nós temos na presença de Deus, mas a bondade de Deus no nosso alimento, em nós termos uma casa, em não nos faltar comida, em sabermos que nós somos vestidos por Deus, assim como nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, Salomão não se vestiu como os lírios do campo. Ainda assim Deus está cuidando continuamente de nós, assim como os passarinhos não semeiam e nem colhem, mas não falta comida para eles, assim não falta comida para nós também. Como nós não transbordarmos em louvor a Deus, reconhecendo a bondade dele sobre nossas vidas, como não olharmos para as nossas vidas, para a nossa saúde, em sabermos que nós temos irmãos queridos que nos amam, nós temos uma família que nos ama. Como eu olhar e saber que eu fui criado nos caminhos de Deus e que se hoje eu estou aqui, foi porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo, para hoje eu estar aqui. Como saber todas essas coisas e não louvar a Deus?
Então, meus irmãos, assim como Davi exaltou a Deus por tão grande dádiva derramada sobre a vida dele, que nós também sempre tenhamos um espírito de gratidão, reconhecendo a bondade de Deus sobre nossas vidas, não apenas no tempo presente, mas reconhecendo que nós somos ricamente abençoados nas regiões celestiais em Cristo, e que assim como Davi, nós continuamente louvemos o nome do nosso Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua majestade. E meus irmãos, por fim, eu queria trazer para os irmãos que o reconhecimento da obra de Deus nos faz viver a nossa vida cristã plenamente pela fé. Nós vemos na conclusão do texto que Davi, ele clama a Deus que agora, pois, Senhor, Tu mesmo é Deus e prometeste a teu servo esse bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Meus irmãos, Davi reconheceu aqui a promessa de Deus. Ele reconheceu que Deus havia prometido uma dinastia para ele, que Deus prometeu que haveria de estar não apenas com ele, mas com todas as suas gerações posteriores, cuidando delas. E nós vemos na história que todos os reis posteriores continuaram da descendência de Davi até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Rei eterno. Então, meus irmãos, Davi passou a viver pela fé, e como nós vemos no capítulo posterior, logo a seguir dessa vitória, dessa bênção, dessa dádiva, dessa gratidão de Davi, Davi conquista diversas vitórias militares. Não foi uma nem duas, o texto cita diversas vitórias de Davi. Então, meus irmãos, Davi passou a viver reconhecendo a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele passou a viver reconhecendo que, na verdade, tudo que ele tinha era a graça de Deus. Ele podia combater porque Deus estava combatendo por ele. Assim como quando ele foi com Golias, que ele afirmou: quem é esse incircunciso para falar alguma coisa a respeito do Deus de Israel? Davi vivia ciente que era Deus que vivia as suas batalhas. E Davi viveu a sua posteridade após esse acontecimento, reconhecendo a promessa de Deus em continuar a cuidar da sua genealogia, da sua dinastia. E nós vemos posteriormente outros salmos, como o Salmo 89, dando gratidões a Deus por essa aliança feita de Deus a Davi, com Deus a Davi. E, meus irmãos, assim também deve ser a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que nós somos santificados por ela. Então nós devemos buscar a palavra para que Deus esteja santificando o nosso coração. Meus irmãos, a santificação é uma obra de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus nos santifica continuamente. A palavra de Deus diz que nós somos santos por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, você é santo. Jesus Cristo te lavou e te purificou por meio da cruz do Calvário. Então desfrute da sua graça, desfrute da sua salvação e viva em santidade, não pelo seu esforço, mas porque Deus, em Cristo Jesus, já fez em você tanto querer quanto realizar. Então, meus irmãos, que verdadeiramente possamos desfrutar da nossa vida com gratidão a Deus pela sua bondade, reconhecendo que nós somos alcançados pela sua graça, que nós vamos louvar o nome de Deus, não apenas agora, mas por todos os séculos eternos, e que possamos viver em santidade, meus irmãos, não pelos nossos próprios esforços, mas pela palavra de Deus atuando em nossos corações e gerando em nós frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo, nos conformando à imagem de Deus continuamente.
e que assim vivamos para a honra e glória do nosso Senhor, para louvarmos aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que assim seja na minha e na sua vida, meus irmãos, para que a nossa vida louve, bendiga e exalte ao nome do nosso Deus, pois é para isso que nós fomos criados. Então vamos orar nesse momento, meus irmãos, para terminarmos essa mensagem. Pai de amor, Deus bendito, louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. Louvamos o Teu nome pela Tua vitória na cruz do Calvário. Louvamos o Teu nome porque Tu és o Senhor de toda a história e porque Tu está no controle de toda ela, governando todo o universo, Senhor. Te agradecemos por sabermos, Pai, que a nossa vida está nas Tuas mãos e que nada foge do Teu soberano controle, Pai. Te agradecemos pela Tua misericórdia que se renova continuamente sobre nossas vidas, Pai, e pela Tua graça, Senhor, que se revelou tão maravilhosa, Senhor, a nós por meio do sacrifício e do perdão que temos pela morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora está à Tua destra intercedendo por nós, Pai. Louvamos o Teu nome e te pedimos que continuamente Tu estejas trabalhando nos nossos corações por meio da Tua palavra, que continuamente Tu estejas nos santificando, Pai, que a cada dia tenhamos os nossos corações quebrantados pela Tua palavra, Senhor, e a cada dia vivamos, Senhor, a nossa vida gratos, Pai, pelo Teu sacrifício realizado na cruz do Calvário, gratos pelo Teu sustento, gratos pelo Teu cuidado, gratos pela Tua graça e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nossas vidas, Pai. Esteja, Senhor, nos edificando, Pai, nos confortando e nos exortando continuamente por meio da Tua palavra, Pai. Continua a atrair-nos, Senhor, para Ti, Senhor, pois é Tu quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Faz isso, Senhor, porque Tu mesmo prometeu para Ti, Senhor, uma geração santa, Pai. Então nós pedimos, Senhor, que Tu estejas nos santificando por meio da Tua palavra, Senhor. Nós oramos, Senhor, nós pedimos, clamando no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Querido irmão, estamos chegando ao final deste culto abençoado, em que Deus falou ao nosso coração, através dos cânticos, da leitura bíblica, das orações e da mensagem trazida pelo seu servo. Eu quero desejar a você, em nome da nossa igreja, uma semana muito abençoada, uma semana de progresso, uma semana de comunhão com Deus, uma semana em que você possa enfrentar todos os desafios vitoriosamente com a ajuda de Deus. Deus abençoe então a você, a sua família, o seu trabalho, que seja mais uma vez uma oportunidade de estar na presença do Senhor. Fica com Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça infinita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e bondoso do nosso Deus Criador, as alegrias, a comunhão do Espírito Santo Consolador, estejam na sua vida, hoje e sempre. Amém.